Hoje no programa Trato Legal vamos ver os aspectos jurídicos das doenças pré-existentes na saúde. Fique conosco. O Trato Legal é um programa da GRTV, que é um canal de debate e notícias sobre os temas relacionados à gerência de riscos. Eu sou o Paulo Alexandre e participarão da bancada conosco o Francisco Galiza, que é o nosso consultor econômico, Jacó Coelho, advogado, Lucimer Coelho, advogada. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Um grande abraço. Galiza, e quais são os seus comentários? Paulo, tudo que envolve o segmento de operadora de saúde é importante, tá? Pelos valores envolvidos, pelo volume dos valores envolvidos. Só para que a gente tome como referência, no ano passado, 2021, somente o seguro-saúde, sem falar em outros produtos, né, relativos à operação de saúde, né, outras operadoras de saúde, somente o seguro-saúde faturou mais do que 50 bilhões de reais. É o segundo ramo mais importante do setor de seguro, só perdendo para o segmento de vida, né? Segmento de pessoas. Então, essa conversa é oportuna, porque qualquer mudança jurídica, nesse caso, afeta diretamente esse setor. Muito bom, Galiza. Doutora Lucimer, seja bem-vinda. Muito bom tê-la conosco aqui. Bom, eu vou pedir para você explicar o que são as doenças pré-existentes em seguro-saúde e qual o significado jurídico da súmula 609 do STJ. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para a gente tratar de um tema tão interessante para o mercado segurador e também para a sociedade de uma forma geral. Doenças pré-existentes. O que são, né? Na verdade, são todas as doenças que o contratante, seja do seguro de pessoas, que é o seguro facultativo, seja do seguro saúde, que aquele contratante possui antes de assinar o contrato, antes de firmar aquela proposta de seguros. Então, se eu tenho diabetes, se eu tenho câncer, qualquer doença que eu sou portadora, até aquele momento que eu vou assinar o contrato e eu tenho consciência disso e não declaro na proposta de seguro, é uma doença pré-existente. Bom, e o que significa, então, qual é o sentido dessa súmula? Qual o seu valor jurídico, né? E antes de entrar nesse detalhe, eu gostaria de fazer a leitura, se vocês me permitem, da súmula 609 do STJ, que diz assim: a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Ou seja, as súmulas, essa súmula 609 do STJ, como as outras e os enunciados, eles têm o cunho de nortear as relações contratuais consumeristas, bem como orientar os julgadores, né, de modo que o judiciário ele seja alinhado no sentido de qual é o entendimento da maioria, né? Então, ela veio ali para balizar as relações contratuais e orientar os nossos julgadores. Doutor Jacó, seja bem-vindo. Na sua visão, quais são as implicâncias dessa decisão jurídica nas operadoras de saúde do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista das empresas? Paulo Galiza, um grande prazer estar aqui. A súmula 609, ela vem, então, dar um novo direcionamento, tanto para o mercado segurador, para as operadoras de planos de saúde, assim como para os consumidores e para o próprio Poder Judiciário, além, é claro, da Agência Nacional de Saúde. É um novo posicionamento que nós devemos, então, observar. Quando eu analiso a súmula 609 do ponto de vista do mercado segurador, das operadoras e das seguradoras de seguro-saúde, eu vou perceber que vem um alerta do Poder Judiciário. Elas devem exigir o exame prévio de saúde, sob pena de não poder se fazer a recusa de pagamentos, salvo se provada a má-fé, então, do consumidor. Do ponto de vista do consumidor, eu penso que nós temos aqui uma situação que, de um lado, lhe dá um conforto,
Porque se a seguradora não exige o exame prévio e ele não está a agir de má-fé, ele tem segurança jurídica, então, na sua operação. E isso, claro, não podemos perder nunca de vista que estamos falando sempre de pessoas, tanto da parte do consumidor quanto da parte do fornecedor, que devem agir com a mais estrita boa-fé nos termos aí do que prevê a legislação. Agora, quando eu olho essa questão do ângulo do segurador, eu tenho também que lembrar que a posição do segurador não é uma posição muito confortável, porque ele deve exigir o exame médico prévio, mas essa exigência do exame médico, ela traz algumas consequências. Por exemplo, ela encarece o custo da contratação, essa exigência do exame médico, muitas vezes, ela pode inviabilizar a contratação do seguro ou do plano de saúde, o que é indesejável do ponto de vista do mercado. Agora, por outro lado, é importante eu pensar o seguinte, que quando a súmula vem e diz o seguinte, olha, salvo se você prova a má-fé, aí eu coloco para o segurador ou para as operadoras de plano de saúde, algo que é extremamente difícil, porque eu tenho que fazer prova de algo que é negativo. Em geral, quando o consumidor não faz a declaração de sua condição de saúde, isso é um ato negativo, que é extremamente difícil de provar, né? Então, muitas vezes você consegue comprovar que a pessoa tinha ciência da sua doença, mas daí caberá aos tribunais fazer uma interpretação se aquela ciência é de tal monta que presume-se ali a má-fé do segurado, o que também não é aceitável do ponto de vista do Poder Judiciário, que entende que a boa-fé se presume, mas a má-fé deve ser provada. De modo que a súmula 609, então, é um norte para o consumidor, para o fornecedor, mas eu quero ainda citar que é um norte para a Agência Nacional de Saúde, que a partir daqui deve operar a partir desse direcionamento do Superior Tribunal de Justiça, não porque seja vinculante à ANS, mas por um outro fator, será o STJ no futuro que vai dirimir as questões. Agora, do ponto de vista do Poder Judiciário, então, primeira, segunda instância, ela estará vinculada a essa súmula do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos aí uma situação a nos dar um novo direcionamento aí para o mercado de saúde no Brasil. Muito bom, doutor Jacó. Bom, agora eu vou fazer a mesma pergunta para os dois doutores. Vou fazer a seguinte pergunta. Hoje, nas suas visões, quais são os principais desafios de questionamentos jurídicos nas áreas das operadoras de saúde? Começo com a doutora Lucimero. Bom, do meu ponto de vista, e eu entendo que ele é bastante simplista, nós podemos verificar o seguinte, que uma das dificuldades que as operadoras de seguro-saúde enfrentam é a questão da gestão dos próprios recursos, né? Também a questão do alto custo e que elas precisam trabalhar ali nessa gestão mutual, de modo que ela possa prestar bons serviços aos seus segurados, mas, em contrapartida, ela encontra ali um brasileiro que tem uma péssima cultura no sentido de não fazer a prevenção, de não ter bons hábitos, que é uma boa alimentação, fazer exercício, não fazer uso de medicamentos, né, por definição própria, e também a questão de achar que pode ir fazer exames ou consultas à revelia. Quer dizer, então, assim, nós, os brasileiros, precisamos aprender muito ainda como utilizar os planos de saúde. Não é porque eu tenho que utilizar, mas sim quando eu precisar, né? E, além disso, tem as fraudes. Então, assim, tem todo esse conjunto que as operadoras precisam enfrentar, além do próprio judiciário, que muitas vezes concedem decisões para segurados que não contrataram.
Isso tudo traz um custo para as operadoras de seguro-saúde, porque elas precisam, além de fazer a gestão do próprio serviço de saúde, elas precisam também saber lidar com as decisões que autorizam os segurados a receber procedimentos, receber tratamentos que eles não contrataram. Então, assim, é muito complicado. Então, para mim, na minha visão simplista, seria a gestão das seguradoras, dos planos de saúde, em contrapartida aos contratempos que hoje nós vivemos. Muito bom, doutor Jacó? Paulo, na minha visão, os principais desafios das operadoras aqui de plano de saúde, das seguradoras, é lidar com um mercado instável. Na minha visão, nós acabamos, por exemplo, de ver aqui o STJ definir que o rol da ANS é taxativo. No mesmo instante em que o mercado ainda comemorava essa decisão, porque traz instabilidade, estabilidade aí para o mercado, você já vê manifestações do Supremo Tribunal Federal dizendo que precisa rever essa questão. Então, essa instabilidade nas decisões, sejam administrativas ou judiciais, elas prejudicam, sem dúvida nenhuma, o mercado de seguro-saúde e o mercado de planos de saúde, porque isso não é bom. Então, esse é uma das questões que vão ser enfrentadas nos próximos dias, vem sendo e vão ser enfrentadas, que é a discussão sobre o rol da ANS. Uma outra questão que aflige o mercado e tem sido também fonte de muitos debates jurídicos aí é a respeito do tratamento eletivo fora da rede credenciada. O segurado faz a contratação, por exemplo, de um seguro-saúde para ser tratado em determinada rede credenciada. Quando ele se vê ali diante, por exemplo, de uma doença grave, às vezes ele quer ser tratado, às vezes, no hospital de referência nacional, que eleva muito o custo do seu tratamento, e isso se torna também aí objeto de demanda judicial. Mas tem outras questões, por exemplo, tratamentos experimentais não aprovados pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é uma questão que aflige o mercado, entra em aspectos éticos, entra também em aspectos aí da discussão, que é da judicialização da saúde no Brasil, onde, às vezes, magistrados que não têm às vezes, condições de avaliar ali por um suporte técnico se aquele parecer de determinado médico realmente deve ser observado, e nessa esteira o judiciário acaba ali por preocupação com o falecimento daquele paciente, então concedendo uma liminar, isso traz aumento de custo, e nem sempre aquela decisão vem a beneficiar efetivamente aquela pessoa, porque às vezes aquele tratamento que é experimental, ele não salva a vida daquela pessoa específica e de tantas outras, né? E entra essa questão aí, objeto da súmula 609, que é a discussão sobre doenças pré-existentes. Então, quando a gente pensa no mercado de seguro-saúde, de plano de saúde, nós temos sempre que lembrar que nós estamos falando de um sistema que precisa ser estável, né? Então, tanto o consumidor quanto o fornecedor, né, as seguradoras, precisam de ter contratos equilibrados, porque isso é que, ao final e ao cabo, todo mundo busca, que é quando o segurado precisar, então, utilizar do seu seguro-saúde, que o segurador esteja ali em condições de lhe dar um bom atendimento. E o contrário, se os contratos se tornam desequilibrados, o segurador, por exemplo, não terá fundos para honrar ali com o pagamento das indenizações, isso também não vem a bem do consumidor. Só que, infelizmente, nós estamos aqui diante de um mercado que é instável e, por isso, é preciso que o judiciário tenha toda a cautela
para que não desequilibre a relação entre as partes. Muito bom, Dr. Jacó. Esta edição da GRTV está chegando ao final. Muito obrigado, Dr. Jacó. Obrigado, Paulo. Obrigado, Galiza. Foi um prazer estar aqui. Eu quero falar com você, consumidor que nos assiste. Extremamente importante que você tenha sempre em vista que você deve agir de boa fé, prestar as suas declarações verdadeiras, porque assim você vai ter sempre a garantia de que o segurador ou a sua administradora do plano de saúde vai fazer os pagamentos das indenizações quando você assim precisar. E eu quero dizer que maiores informações sobre esse tema estão em nosso site. Um grande abraço. Obrigado, doutora Lucimé. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E aqueles que estão nos ouvindo, se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aqui um artigo, o QR Code, para que vocês possam ter acesso posteriormente e a gente conversar mais um pouquinho sobre o tema. Muito obrigada. Obrigado a Francisco Galiza. Paulo, esse assunto é riquíssimo, a gente poderia falar 1 hora a respeito, mas não dá tempo. E, de qualquer maneira, foi bastante profícuo, bastante interessante e eu acho que foi útil para todos. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Esperamos você em nossa próxima edição. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.